Na sequência, vamos resolver alguns exercícios com vocês, então, né? Nós paramos nessa temperatura crítica aqui, como, por exemplo, a água, 374 graus Celsius, ela vai perder totalmente a umidade e vai transformar de vapor para gás, né? Cada substância tem a sua temperatura crítica. Nós conversamos sobre o comportamento diferente da água, que aqui não faz uma função exponencial como esse gráfico aqui, ó, em que aumentando-se a temperatura, aumenta-se sempre a pressão. Ele é ao contrário. Perceba que diminuindo a temperatura, eu aumento a minha pressão. Isso aqui é o comportamento da água. Quando, por exemplo, começamos a baixar a temperatura dela de 4 até 0 graus Celsius, ela vai ter um comportamento diferente. Ela terá uma expansão. Com isso, o volume dela aumenta. Aumentando o volume dela, terá que diminuir a densidade, porque a massa é constante. Não é verdade? E isso é um comportamento diferente da maioria das substâncias. São algumas exceções, né, que acontece isso. Bismuto, etc. Muito bem. Vamos resolver esse exercício aqui, que justamente ele vai falar sobre a anomalia da água. Esse exercício está falando de um lugar aqui que nevou, né? Formou neve e que ficou muito bonito a imagem aqui, como um cartão postal, e ele vai fazer algumas observações sobre isso. Vamos lá. Aqui está o diagrama de fase. Nós temos aqui um comportamento anômalo, porque olha aqui o que está acontecendo. À medida que a minha temperatura diminui, a minha pressão vai aumentar. Muito bem. Feito isso, vamos às afirmativas. É fato que na pressão de uma atmosfera, a água atinge a densidade máxima de 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius. E à medida que sua temperatura se aproxima de 0 graus Celsius, sua densidade diminui. Certo, nós acabamos de comentar que a densidade dela diminui porque há uma expansão de volume quando a gente diminui a temperatura da água de 4 para 0 graus Celsius. Por isso que a gente não pode deixar garrafa de cerveja no congelador. Esse fato é consequência das ligações de ponto de hidrogênio que surgem entre as moléculas de água, causando um aumento de espaço entre as moléculas. Perfeito. 2. No ponto triplo, que no diagrama de fase representa o ponto triplo, é possível encontrar a substância em uma das 3 fases da matéria de cada vez. Não é uma das 3 fases da substância de cada vez. É as 3 fases da substância em equilíbrio que é o ponto crítico, certo? No ponto triplo, desculpa, gente. No ponto triplo, as 3 substâncias, o sólido, o líquido e o vapor, estão coexistindo em equilíbrio, tá? Por isso que aqui não é verdade esse segundo. 4. Quando uma substância no estado gasoso é liquefeita somente com o aumento da pressão, ela é classificada como vapor. Quando uma substância no estado gasoso é liquefeita somente com o aumento de pressão, então, ela está aqui no estado gasoso. E ela vai passar para líquido. Ela vai voltar para cá. E isso ocorrendo o aumento de pressão, tá? Porque tem 2 formas da gente mudar o estado aqui físico, né? Ou a gente altera a pressão ou altera a temperatura. E aí está falando que ela é classificada como vapor. Perfeito. Depois, o 8º, o processo de vaporização da água, passagem da fase líquida para a fase sólida, pode ocorrer de 3 maneiras: evaporação, que é o lento, ebulição, que é o muito rápido, e a calefação, que é rápido. O problema aqui é a passagem líquida para a sólida. O que é vaporização? É a passagem líquida para o vapor, né? Não. 16, a sensação de frio é maior quando a neve derrete do que quando ela se forma. Isso é explicado pelo fato de que a fusão é uma reação exotérmica. O que é reação exotérmica? E o que é a reação endotérmica?
A exotérmica, nós perdemos calor, e a endotérmica, nós ganhamos calor, não é? A solidificação, a endotérmica, a solidificação, eu tenho que ganhar calor para poder passar do sólido para o... ai, meu Deus, eu tenho que perder calor. A solidificação é a exotérmica. Eu perco calor para passar de sólido, de líquido para sólido. Eu perco calor, então ela é exotérmica. E a outra, a fusão, ela é endotérmica. Eu ganho calor para eu passar do sólido para o líquido, tá? Então é o contrário aqui. Sublimação é a mudança de fase sólida para a fase gasosa. A sublimação é a passagem da sólida para a gasosa. Perfeito? Sem passar pela fase líquida, certo? Somente com aumento de pressão. Esse aqui não está correto. 64. A curva de fusão-solidificação indica que à medida que aumentamos a pressão sobre a substância, água, durante a mudança de fase, a temperatura de fusão-solidificação diminui. À medida que aumentamos a pressão sobre a substância água, durante a mudança de fase, a temperatura da fusão-solidificação. A fusão-solidificação é a passagem... a temperatura de fusão e solidificação. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. E a solidificação é do líquido para o sólido, né? Vai e volta aqui. A curva de fusão e solidificação indica que à medida que aumentamos a pressão sobre a substância água, durante a mudança de fase, a temperatura diminui. Sim, tá certo. O PVT Povotó não funciona aqui. A pressão e a temperatura, uma aumenta e a outra diminui, tá correto. Olha a anterior aqui, olha, ela tá incorreta. Analisando o diagrama de fase, vê-se que sublimação é a mudança da fase sólida para a gasosa, sem passar pela fase líquida, com redução de pressão ou aumento de temperatura, tá? A 36, gente, nós temos aqui alguns pontos que vocês vão enxergar melhor acompanhando na apostila suas que eu fui fazendo aqui, eu me empolguei. Mas aqui eu tenho o ponto 1, olha. O ponto 1, eu estou na área aqui de vapor, concorda comigo? Esse ponto aqui, 1, ó, essa região é vapor. O 2. O 2 é um pontinho aqui, ó. Ele é bem a passagem do sólido para aqui o vapor. É um ponto de passagem do sólido para o vapor, o meu ponto 2, certo? Meu ponto 3. Meu ponto 3 está aqui, gente. Meu ponto 3, ele tá... Ah, não, meu ponto 3 está aqui, desculpa. O meu ponto 3 é o ponto triplo. É aquele equilíbrio entre o sólido, o líquido e o vapor, tá bom? O 4 é esse, é o sólido para o líquido. E é a fusão. E o 5 está aqui, é o ponto crítico. É aquele que ele vai virar vapor. Então, eu tenho o número 1 é vapor, o número 2 é sólido, o número 3 é o ponto triplo, o número 4 é a fusão e o número 5 é o ponto crítico. É a letra E. O 37, gente, para fazer o 37, vamos dividir a nossa área aqui nesse diagrama de fase e mostrar onde está o vapor, o líquido e o sólido, né? Pelo que nós estudamos desse diagrama de fase, nós temos essa curva aqui, que é uma exponencial, acima dela nós temos o estado sólido da matéria. Entre as duas é o líquido e depois é tudo o vapor, tá? Aí vem algumas afirmativas aqui. Para a temperatura de 0 graus, a pressão de meio atm, a substância se encontra no estado de vapor. Para a temperatura de 0 graus, a pressão de meio atm. Meio atm seria aqui. Essa região aqui, ela tá em verdinho. É a estado de vapor, está correto. Tá? É a letra A, então, esse exercício.
A 38, nós temos de novo o diagrama de fases, não em situação normal, está aumentando a temperatura, aumenta a pressão. E ele pede para a gente achar a temperatura correta, vamos lá. O ponto triplo representa a condição de temperatura e pressão entre as fases sólida e gasosa. Não, é a equilíbrio entre as três fases, né? E elas existem em equilíbrio, a sólida, a líquida e a gasosa. As curvas de fusão e sublimação de substâncias são, respectivamente, o que é sublimação? Sublimação é a passagem direta do sólido para o vapor, né? A passagem direta. Aqui está o vapor nosso, que nós fizemos lá no outro. Esse é o vapor. Esse aqui é o líquido. E esse aqui é o sólido, tá bom? Sólido, líquido e vapor. Sólido, líquido e vapor. Onde que eu tava? Aqui. As curvas de fusão... O que é fusão? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Essa aqui, ó, é o X. As curvas de fusão e sublimação são OTR. Não é OTR, não é a curva de sublimação, né? O ponto triplo aqui é onde está o sólido, líquido e vapor coexistindo em equilíbrio, no mesmo recipiente, tá bom? É o TRX aqui, que seria a passagem do sólido para o líquido, que é a fusão. Para todos os valores de temperatura e pressão sobre a curva TRC, a substância existe em equilíbrio na fase sólida. TRC, tá aqui, ó. TRC. O TRC é justamente o equilíbrio aqui entre o líquido e o vapor, tá? É a passagem do líquido para o vapor. E a letra D, que é a correta, a redução da pressão provoca a redução da temperatura. A redução da pressão provoca a redução da temperatura. Eles são diretamente proporcionais, tá? Pi, Vt, Povotó. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Pi, Vt, Povotó. Acho que até vocês trabalham com isso aqui em química. Aqui nós temos dois gráficos. Esse aqui é a situação de anomalia. Porque aqui está mostrando que quando eu diminuo minha temperatura, está aumentando minha pressão. E aqui é o estado normal, das substâncias normais, tá? Aí ele vai dar as seguintes alternativas. A água, o ferro, o bismuto e o antimônio são exemplos de substâncias apresentadas pela figura 2. Não, é a anomalia figura 1. Se um alto forno de uma siderúrgica, onde preexiste ferro fundido, for colocado uma grande barra de ferro sobre a superfície de ferro fundido, ele imergirá, pois sua densidade é maior no estado sólido do que no estado líquido. As substâncias representadas pela figura 1, ao se solidificarem, diminuem sua densidade e, por isso, boiam em seus respectivos líquidos. Diminui a densidade ao se solidificarem. Diminui a densidade, é o caso da água. A densidade diminui, o volume aumenta. Ela se expande, é o comportamento anômalo da água, tá certo? A figura 1. Aí vem a atividade complementar, que é a aula 14, que são os exercícios para vocês fazerem. Eu vou relembrar com vocês o exercício 48, que ele tem um cálculo simples aqui de condutividade térmica. Lembra dessa formulinha da primeira aula? Em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica, que é igual a 6 watts por metro graus Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Então, essa aqui é a parede do prédio, aqui é o interior e exterior. Aqui está variando a temperatura em função da espessura dessa parede. Ela tem 10 centímetros de espessura, que nós vamos passar para metro, 0,1 metro. Ele quer saber qual é o valor em W por metro quadrado, em watts por metro quadrado, do módulo do fluxo de calor por unidade de área. O fluxo, gente, é dado por constante de condutividade vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura.
A condutividade, ela vale 6. A área, ela vale 1, porque ele falou aqui, gente, unidade de área, ó, vale 1. A variação da temperatura é 40, porque vai de 20 até 60. E a espessura é 0,1. Aí nós vamos fazer 6 vezes 40, que dá 240. E dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, que vai dar 2.400. Tá feito o exercício 48. Tá dado o recado para vocês. Com isso, nós terminamos Física 1. Eu peço que vocês estudem a teoria. Ela tá simples. É só vocês gastarem um minutinho aí para estudar. Tudo bem? Um grande abraço, pessoalzinho.